Bom dia, prezados acadêmicos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa videoaula de número 6. Então, essa videoaula nós vamos abordar dois tipos de tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo cartilaginoso e tecido conjuntivo ósseo. Tá? Então, nós estamos iniciando agora com o tecido conjuntivo cartilaginoso. Né? Primeiro, a característica dele é que ele é um tecido avascular, não é? Ele não tem nutrição própria, não é? E além dele ser um tecido avascular, ele também é um tecido inervado, não tem inervação. Como ele é um tecido conjuntivo, a característica dos tecidos conjuntivos, a gente já viu que tem bastante substância intercelular entre uma célula e outra. Então a gente chama essa substância de matriz. Então a gente vai ter aqui a cartilagem, aqui a matriz da cartilagem, não é? Essas tem alguns, a cartilagem é que nem um queijo, todo furadinho, tem essas lacunas aqui, ó, que são os espaços ali onde é que fica a célula cartilaginosa, e a célula cartilaginosa, quando ela é jovem, tem um citoplasma bem ramificado, ela se chama de condroblasto, o retículo endoplasmático rugoso, o complexo de Golgi, todas aquelas células que têm a ver com síntese de macromoléculas estão hipertrofiadas. Quando ela vai amadurecendo e o tempo vai passando, o condroblasto ele atrofia o retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, e passa a se chamar condrócito, que tem uma função principal mais da nutrição da cartilagem. Então a cartilagem, basicamente ela é um tecido conjuntivo, ela vai ter a sua matriz e vai ter as células, né, que ficam ali sustentadas por essa matriz. Tá ok? Nós vamos ter três tipos de cartilagem. Essa cartilagem aqui é a cartilagem mais importante que a gente tem no corpo, né? Porque é a cartilagem mais predominante, né? É a cartilagem hialina e ela tem a ver com estão em vários lugares, né? Tem nas paredes das fossas nasais, né? Toda a via respiratória, traqueia, brônquios, não é? Bronquíolos é com a cartilagem revestida por essa cartilagem, que é a cartilagem hialina, não é? Extremidade das costelas, discos epifissários, superfícies articulares de ossos longos e esqueleto do feto. Então aqui, ó, discos epifissários, essa cartilagem nós vamos ver mais para frente, que ela tem a ver com a formação do osso, né? Ela que é responsável para fazer você crescer em comprimento, né? Para fazer o osso longo crescer em comprimento. Então é a cartilagem hialina. A gente viu que nós vimos nas nossas videoaulas passadas que nós temos três tipos de fibra, que são as fibras elásticas, as fibras colágenas e as fibras reticulares, e a constituição da cartilagem hialina é que ela tem predomínio de fibras colágenas, né? Colágenas tipo 2. Tem vários tipos de fibra colágena, colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, né? Essas características é devido a resistência ali da cartilagem. E a cartilagem hialina, ela é rica em fibras colágenas do tipo 2. Tá ok? Vocês notem que a cartilagem, ela é uma cartilagem avascular, né? Ela não tem nutrição própria, como as demais, e vocês notem aqui que ela tem essa região aqui que é de tecido conjuntivo propriamente dito, se chama pericôndrio, não é? Essa região tem as lacunas, né, cartilaginosas, que são esses buracos, né, que ficam na cartilagem, e dentro dessas lacunas vai ter o condrócito, né, que é a célula cartilaginosa, responsável pela nutrição da cartilagem. Tá ok? Outro tipo de cartilagem é a cartilagem elástica, né? A cartilagem elástica, são ricas em fibras de elastina, né? Em fibras elásticas. É uma cartilagem bem flexível, né? A gente encontra ela em alguns locais da laringe, no pavilhão auditivo, tá ok? Na epiglote. E ela é uma cartilagem que tem grande poder de distensão. Então, o que vai dar característica da cartilagem, se ela vai ser mais rígida, se ela vai ser mais mole, mais elástica, a densidade da cartilagem não é a célula, não é o condroblasto, o condrócito, que dá essa característica de densidade mesmo, vai ser a
as fibras e a quantidade de fibras que tem nessa cartilagem. Então as fibras elásticas, a cartilagem elástica é uma cartilagem bem molinha, né? Então ela é rica em fibras o quê? De elastina ou fibras elásticas. Estão vendo? Essas fotos aqui também foi a gente que fez, né, no nosso Atlas, que ainda está em construção, aqui nos laboratórios. E aqui é a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem, né? Ocorre nas articulações, principalmente aqui nos discos intervertebrais, né? No disco pulposo, que fica entre uma vértebra e outra. Então é uma cartilagem bem resistente, é uma cartilagem bem rígida. Então nós temos 3 tipos de cartilagem: cartilagem elástica, cartilagem hialina e cartilagem fibrosa, que ela é rica em fibras colágenos tipo 1. O colágeno tipo 1 ele tem no osso, é um colágeno bem resistente mesmo, tá ok? E vocês notem também que ela não tem, nas suas extremidades, ela não tem pericôndrio. Ela falou: professor, mas se ela é avascular, né, por que ela não necrosa ali o tecido e não morre? Não morre porque é nutrida por um tecido que é o pericôndrio, que é esse aqui, ó. Só que a cartilagem fibrosa, ela sofre um processo de adaptação que ela não tem pericôndrio, mas as suas células elas vão atrofiando. Vocês podem recordar isso na nossa primeira videoaula, né, que foi a adaptação celular, por essa falta de oxigênio, né, esse oxigênio escasso que está vindo para ela, então elas se atrofiam, não é? Elas ficam todas enfileiradas, não é? Estão vendo só, a gente chama grupo de condrócitos, né? Ficam todos enfileirados, menorzinha, e aí a quantidade de oxigênio que vem, né? Vem pelo líquido sinovial, um pouquinho, já fica sendo suficiente para nutrir essas células aí. Então a cartilagem fibrosa é a cartilagem mais resistente que a gente tem, tá ok? O crescimento da cartilagem pode ser de 2 maneiras. A cartilagem ela é de difícil regeneração, mas ela pode se regenerar. Ou ela se regenera pelo um crescimento intersticial, mitose dos condrócitos, né? Ou aposicional, a partir de células do pericôndrio. Então, na nossa videoaula sobre tecido conjuntivo propriamente dito, nós vimos que tem uma célula que chama mesenquimal. E ela é uma célula que ela tem potencialidade embrionária, ela consegue se diferenciar em outros tipos celulares do tecido conjuntivo. Então essas células mesenquimais, elas se diferenciam, não é? E aí elas se diferenciam em células cartilaginosas e condroblastos, e aí faz a regeneração da cartilagem. Então uma maneira de a cartilagem se regenerar é pelo crescimento aposicional, a partir de células do pericôndrio. O pericôndrio é essa região aqui, ó, que é tecido conjuntivo propriamente dito, que reveste a cartilagem. Tá? E a outra maneira é os condrócitos que estão aqui mesmo, né? Os condroblastos que elas já estão aqui mesmo, dispersos aqui na matriz, eles mesmos sofrem mitose, uma célula se divide em duas se dividem em 4, e aí acontece essa regeneração. Tudo bem? E agora nós vamos entrar em tecido conjuntivo ósseo. Né? O tecido conjuntivo ósseo tem um livro também que eu gosto de utilizar, que é o Histologia Básica, do autor Junqueira e Carneiro. Então a parte lá de tecido conjuntivo ósseo para a gente estudar tá muito bacana. E tecido conjuntivo ósseo, primeiro a gente tem que, como característica geral, é a sua rigidez, resistência, vascularização e inervação. Então ele, diferente da cartilagem que é avascular, que não tem nutrição própria, que é nutrida por outro tecido, o tecido conjuntivo ósseo ele tem o seu próprio sistema de vascularização. Nós vamos ver mais adiante. Outra, ele é inervado, né? O osso dói, e rigidez é diferente de resistência, né? Ele é o tecido mais rígido e resistente que a gente tem no corpo, né? Rigidez é porque dureza, não é? Agora, resistência, o osso ele pode ser resistente, você pode ter uma corda resistente, mas ela não tem dureza. Então, para o osso ter a sua
característica de resistência e dureza, a gente precisa entender a sua constituição, não é? Então, qual é a constituição do osso? O osso, o que vai dar resistência no osso são as fibras de colágeno tipo 1. Então, é a fibra de colágeno tipo 1, ela é a parte orgânica da matriz óssea, não é? E a parte inorgânica são os sais, né, de cálcio e fósforo. Então, quando esse cálcio ele se fixa ali em as fibras colágenas tipo 1, ela fica com a sua característica do osso, que é resistente e duro, não é? Resistente e rígido. Então, aqui é uma experiência que eles costumam fazer com o osso, né? Eles pegaram um osso, colocaram dentro de uma solução de ácido clorídrico. Depois, o que vai acontecer? Desmineralizou o osso. Então, as fibras, o que dava resistência ao osso, o que dava dureza ao osso, né? O que dava dureza ao osso, a rigidez do osso, foi retirado do osso. Então, o osso ficou resistente, mas não tem o quê? Não tem a rigidez necessária para o tecido funcionar na sua fisiologia, não é? Se por outro lado você colocasse o osso dentro de uma autoclave, aumentasse a temperatura e aí você destruía a parte orgânica do osso, que são as fibras colágenas tipo 1, o osso ia começar a esfarelar, né? Você poderia ter um material ali, que é o sais de cálcio ali, resistente, mas você não tem a rigidez. Então, para o osso ter a sua característica de ser um tecido mais resistente e rígido, a gente precisa ter uma matriz orgânica formada por fibras colágenas tipo 1 e substância fundamental amorfa, e ter uma parte inorgânica que são os sais de cálcio e fósforo. Tudo bem? Então a gente já viu qual é a parte da matriz do osso. E tem a questão das células, né? Constituição, matriz inorgânica e orgânica e as células. O osso, ele tem dois tipos de célula e um desses tipos ele se diferencia, ele se chama osteoblasto. Sempre quando vocês verem lá blasto, né, no final da palavra, você pega osteoblasto, significa que é uma célula jovem, que é uma célula que ela tem uma alta quantidade de retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, é uma célula muito ativa, produz muita macromolécula. No caso, a macromolécula é a proteína colágeno, né, que vai formar as fibras colágenas tipo 1. Então é uma célula bem ativa, o osteoblasto. Quando essa célula ela fica mais madura, ela passa a ser chamada de osteócito. Ela se ramifica, atrofia o retículo endoplasmático, complexo de Golgi, ela se atrofia um pouco e fica mais relacionada à nutrição. Só que o osso, ele é um tecido plástico. Ao mesmo tempo que você tem uma célula que produz as fibras colágenas tipo 1, né, que faz a produção do osso, que é os osteoblastos, você tem que ter uma célula para digerir essas fibras. E essa célula é chamada de osteoclasto. Então, o osso nós vamos ter o osteoblasto, que é uma célula jovem, tem a ver com a produção de osso, com as fibras colágenas tipo 1. Temos os osteócitos, que são osteoblastos maduros, não é? E tem os osteoclastos, que tem a ver com a absorção da matriz óssea. Ele digere o osso, ele é rico em fibras colagenases, é uma célula multinucleada, imensa, formada de mais de 50 núcleos ela tem, né? Ela é derivada de uma célula que se chama monócito sanguíneo, que nós vamos ver na nossa próxima videoaula, vai ser sobre tecido conjuntivo sanguíneo. E essa célula osteoclasta é uma célula que ela é rica nessa enzima colagenase e ela digere as fibras colágenas tipo 1. Ela retira ali, tá legal? Ela digere e, consequentemente, vai aumentar a calcemia. Tudo bem? Então, só lembrando aqui, eu coloquei essa foto aqui, ó, do raquitismo, né, que tem doença na infância e adolescente devido à carência de vitamina D. A gente sabe que é necessário, né, para poder fazer a absorção do cálcio, a gente tem que ter a vitamina D, né?
Então, o que que acontece? O osso, ele vai passar por um processo de formação, de osteogênese, que nós vamos ver agorinha. Então, o que que acontece? Quando ele vem a partir da cartilagem hialina, é uma ossificação indireta, que faz os ossos longos, opa, que faz os ossos longos crescerem em comprimento. Mas o que que vai acontecendo? Antes de ser osso era uma cartilagem. Aí a cartilagem vai se degenerando, não é? E vai formando o osso. Então, isso daí é uma ossificação, chama endocondral ou ossificação indireta, que ocorre a partir de um molde de cartilagem hialina. Só que a cartilagem, ela não é tão rígida quanto o osso. Então, para ela, o que que acontece? O osso, os sais de cálcio, eles são absorvidos e eles vão grudando ali na matriz orgânica, né? Nas fibras colágenas tipo 1 e vai dando a resistência devida do osso. Se a pessoa não tem vitamina D, não consegue absorver cálcio. Se não consegue absorver cálcio, quando o tecido muscular estriado esquelético, não é? Que está grudado ali no osso, quando ele vai se desenvolvendo, aquele osso ali que é o tecido osteoide, né, o tecido que foi recém-formado, né, a partir da cartilagem, ele ainda não está, ele não tem a substância necessária para dar rigidez ao osso, que é o cálcio. Então, o que que acontece? A musculatura vai crescendo e a perna começa a envergar, tá vendo? Então, a gente tem, vocês, né, preparadores físicos, né, o pessoal da área da saúde tem que ficar muito atento, porque é uma má formação que pode ser evitada, né, simplesmente com a administração de vitamina D, né, com a dosagem do nível de cálcio, tá? É o raquitismo. É lógico que o cálcio está muito importante no nosso organismo, né? O cálcio, até mesmo para você despolarizar outros neurônios, ele é importante na transmissão dos impulsos nervosos, ele é importante na coagulação sanguínea, e em vários outros mecanismos fisiológicos do nosso organismo. Então é bom a gente pegar e entender um pouquinho como é que é o metabolismo do cálcio. Nós temos uma glândula, né, que é a glândula tireoide, e a glândula tireoide, ela vai produzir um hormônio que se chama calcitonina. Então, esse hormônio calcitonina, ele é um hormônio que ele faz o quê? Ele diminui a calcemia. Calcemia é o nível do cálcio sérico, é o nível do cálcio no sangue. Então, como que ele faz? Ele retira aquele cálcio do sangue, não é? E ele vai armazenar o cálcio aonde? No osso. Para ser mais exato, nas fibras colágenas tipo 1, que vai formar, vai mineralizar a matriz óssea. Então aqui, olha, nós temos aqui a glândula tireoide, então ela produziu o hormônio calcitonina, inibe a liberação de cálcio pelo osso. Ele vai fazer o quê? Vocês estão vendo aqui, ele vai armazenar cálcio no osso. E aí vai dar aquela característica do osso de ser bem resistente e rígido, né? Vai dar rigidez ao osso, não é? Então armazenou o cálcio no sangue. Só que o nível de cálcio, o nível de cálcio sérico, ele é muito restrito. Você não pode ter nenhum nível de cálcio muito alto, senão você pode atrapalhar os problemas de neurotransmissão, os problemas de coagulação, e nem ter um nível baixo de cálcio. Então tem que ser muito bem regulado. Então, quando uma pessoa que está se alimentando, que está entrando muito cálcio dentro do seu organismo, a calcitonina, não é? Ela vai retirar ali o cálcio do sangue e vai armazenar o cálcio nos ossos, na matriz orgânica do osso. Mas por outro lado, pode ter uma outra situação. A pessoa não tem cálcio, né? E o cálcio, como eu falei, ele tem um nível muito, né, limítrofe ali entre a normalidade, a fisiologia e a patologia. Então, vamos imaginar que uma pessoa não se alimente em cálcio. E aí, como é que vai fazer? Uma das funções do osso é o armazenamento de cálcio.
Então, para isso, para retirar cálcio da matriz, é necessário outra glândulazinha, né? Outras glândulas que são chamadas de glândulas paratireoides, que são essas daqui, ó. Tá ok? Aqui, ó, glândulas paratireoides. São essas 4 glândulazinhas, no tamanho de um botãozinho, né? Não estou entrando tanto em detalhe na parte anatômica da glândula, porque vocês têm a matéria de anatomia. Mas essas 4 glândulazinhas aqui, que parece um botão de camisa, elas são as glândulas paratireoides e elas vão produzir um hormônio importante que são o paratormônio. O que o paratormônio faz? Ele é antagônico à calcitonina. Ele faz o quê? Ele vai aumentar a calcemia, né? A calcitonina diminui a calcemia, ela retira o cálcio. Calcemia é o cálcio sérico, né, no plasma, o cálcio no sangue. Então a calcitonina diminui a calcemia, ela tira o cálcio do sangue e leva para o osso. E o paratormônio faz exatamente isso. O paratormônio ele vai estimular aquela célula que eu falei, que se chama osteoclasto. Ela é rica em enzima colagenase, ela vai degradar, absorver o colágeno e com isso vai retirar o cálcio do do osso e vai mandar para o sangue. Então ela vai aumentar a calcemia. Então tá aí aquele problema de às vezes uma má ingestão de cálcio, não está entrando em contato com cálcio, né? Vai ser retirado ali do nosso reservatório de cálcio, grande reservatório de cálcio, que é o osso, né? Então aqui está esse esqueminha, ó. Célula principal, paratormônio, tá vendo só o esqueminha? Ele vai fazer o quê? Ele vai agir lá no osso, vai fazer o quê? Estimular os osteoclastos digerem a matriz orgânica e os íons cálcios são liberados para o sangue. Então, a calcitonina, ela diminui a calcemia e o paratormônio, ele aumenta a calcemia. Então, os dois hormônios que estão responsáveis, né, os dois hormônios responsáveis pelo metabolismo do cálcio são o paratormônio e a calcitonina. Tá legal? Produzido pelas tireoide e pela paratireoide. Tá ok? Bom, só lembrando aqui, olha, só lembrando aqui, não é? Opa! Cartilagem fibrosa. Aqui, ó. Só lembrando aqui as funções do osso, né? Ele é função de sustentação, porque é ele que vai sustentar o tecido muscular estriado esquelético, não é? Função de proteção, a gente tem órgãos moles, né, como pulmão, encéfalo, protegido pela calota craniana, pela caixa torácica, né? Reservatório de cálcio, que a gente acabou de ver, e gordura, né, e hematopoese. Então o osso tem uma parte dentro do osso que é a medula óssea amarela. Uma vez eu dei uma prova, foi até para o curso de educação física, que eu peguei e eu questionava, falei, olha, era um atleta, não é um atleta, tinha 28 anos, não bebia, não fumava, não é? E aconteceu uma fratura, não é, no esporte, né, fazendo determinado esporte, e aí depois dessa fratura ele foi para o hospital e depois de algum momento ele pegou e teve uma embolia pulmonar. Então, o que pode ter acontecido? Então, o que pode ter acontecido é que essas gotículas de gordura, o que fica na medula óssea amarela, elas podem cair na corrente sanguínea, não é? Obstruir a corrente sanguínea, né? Não deixar, e aí causou a embolia. Então, mas bem de se ficar preocupado, uma fratura muito grande, né? Uma fratura que tenha rompimento aí dessa extravasamento da medula óssea amarela, que são gotículas de gordura para a corrente sanguínea, tá ok? Então, armazenamento de gordura e hematopoese. O osso, vocês podem ver aqui na imagem, a gente tem dois tipos de tecido ósseo. A gente tem o tecido ósseo compacto, que é essa parte mais periférica do osso, e tem o tecido ósseo esponjoso, que é onde é que se encontra o canal medular,
a medula óssea vermelha, que faz a função de hematopoese, que é a produção de células sanguíneas, tá ok? Vamos pegar aí, estão vendo só, tipos de tecido ósseo, né? Como que é a vascularização do osso. Então aqui, ó, nós temos essa parte mais periférica aqui do osso, tá ok? Que é o tecido ósseo compacto, tá ok? E temos a parte mais interna do osso, que é essa daqui, que é o tecido ósseo esponjoso. Então aqui no tecido ósseo esponjoso que está as células progenitoras, né? A célula é o tecido mieloide, é o tecido onde é que vai produzir as células sanguíneas, que é assunto da nossa próxima videoaula, né? Que é tecido conjuntivo sanguíneo, que nós vamos ver melhor essas células, tá? E aqui é a parte do tecido ósseo compacto. Ô professor, como é que o osso é vascularizado? Como é que chega oxigênio para a célula, chega nutriente para a célula? Então, aqui tem um corte do tecido ósseo, você tem um canal aqui, ó, um canal longitudinal aqui que se chama canal de Avers, né? Unindo esse canal de Avers, vai ter um outro canal aqui que chama canal de Volkmann, que vai ligar esses canais aqui, né, na horizontal aqui. Isso é um corte transversal do osso, vocês estão vendo aqui o osso, e a gente vê que o osso ele tem vários o quê? Ele tem vários sistemas de Avers. Como que é feita a nutrição do osso? A nutrição do osso é feita pelo tecido ósseo compacto, que é essa parte mais periférica. Tecido ósseo compacto, ele vai ter os sistemas aversianos, né, ou de Havers, né, e cada sistema desse daqui é formado por um canal central, que é o canal de Havers, né, e esse canal, ele tem um vaso sanguíneo dentro dele, né, tem vaso sanguíneo, e aqui, concentricamente a esse canal, existem lâminas ósseas, né, que tem lacunas ósseas. Lacunas são esses buraquinhos aqui, ó. Então a gente tem várias lacunas ósseas, né, várias lacunas ósseas, e dentro dessas lacunas vai ter a célula que é responsável pela nutrição do osso, que é o osteócito. Então a gente tem o canal, como que é feita a nutrição do osso? A nutrição do osso ela acontece no osso compacto, que é a parte periférica do osso, é a parte mais resistente do osso. Ela é feita através de vários sistemas o quê? De Havers, né? Vários sistemas de Havers. Esses sistemas, eles são constituídos de um canal central, que é o canal de Havers, com um vaso sanguíneo levando oxigênio para a célula, né, levando nutrientes para a célula, e esse oxigênio ele vai ser transmitido de célula a célula através de canalículos, né, tem canalículos, né, canalículos ósseos assim, e vai sendo transmitido oxigênio, vai sendo, assim como a célula também vai excretando, né, dióxido de carbono, ureia, e vai acontecendo a troca, tá ok? E essa parte aqui é a parte mais interna, que é a cavidade medular, que é o tecido ósseo esponjoso. Então nós temos dois tipos de tecido ósseo compacto e tecido ósseo esponjoso. Tudo bem? Bom, como que é o processo de ossificação do osso, né? Como que é o processo de formação do osso? Como que é a osteogênese? Então existem dois tipos de osteogênese. Uma acontece a partir daquela cartilagem, que é a cartilagem principal que a gente tem no corpo, que é a cartilagem do crescimento, né? Que é os discos epifissários. Então aqui a gente fez uma fotomicrografia aqui, pegou uma cartilagem hialina, né? A cartilagem hialina ela tem essa região aqui que é o pericôndrio, que é a região responsável pela sua nutrição, sendo que ela é avascular, e a gente tem a matriz, né, que é essa parte aqui mais roxinha, a matriz da cartilagem hialina, para ser mais exato, formado por substância fundamental amorfa e colágeno tipo 2. A gente tem as lacunas, né, a cartilagem é toda cheia de buraquinho, né, são essas as lacunas, né, e as cápsulas cartilaginosas, né, e dentro a gente vai ter a célula, que é o condrócito, né, que é a célula cartilaginosa, responsável pela sua nutrição.
Então, aqui é uma foto com pequeno aumento, está acontecendo a ossificação endocondral, que ocorre nos ossos longos, ocorre a partir de uma cartilagem hialina. Então a gente costuma chamar essa região aqui, ó, de região normal, né, zona da cartilagem normal, que seria essa região aqui, ó, em pequeno aumento, né, de cartilagem hialina. Aí vai acontecendo um processo que os condrócitos eles começam a se enfileirar e eles ficam nessa região aqui que a gente chama de região seriada da cartilagem hialina, né? Eles começam a ficar enfileirados. Depois tem uma outra região que eles começam a ficar hipertrófico, essa região aqui a gente chama de zona de região hipertrófica. E a célula começa a pegar aí água da matriz, começa a entrar dentro da célula, a célula começa a ficar com uma pressão osmótica muito alta, não é? Até que algumas delas se lisam, né, e vão sendo destruídas. Então, isso daqui é a degeneração da cartilagem, né? Nós temos cartilagem hialina, zona de cartilagem seriada, que é uma zona de multiplicação, zona de cartilagem hipertrófica, né? As células, os condrócitos começam a se degenerar, começam a morrer, espaços começam a ficar aqui, e aí nós temos o tecido osteoide, que é o tecido ósseo recém-formado. Então o tecido osteoide ele ainda não está completamente mineralizado. É por isso que é importante a gente ver o problema do raquitismo, né? Para mineralizar precisa do quê? De vitamina D. Por quê? Para fazer a absorção de cálcio. Se você não tem cálcio, você vai ter a parte orgânica da matriz, tecido osteoide formada, né? Que é as fibras colágenas, né? Tipo 1, mas você não vai ter o que dá rigidez ao osso, que é o cálcio, não é? Então é por isso que a perna vai envergando. Tá vendo? Então esse tecido aqui já é tecido ósseo, mas é o tecido ósseo recém-formado, ele ainda não está completamente mineralizado, tá ok? Então, o que acontece? A ossificação endocondral, as células mesenquimais provenientes do pericôndrio, né, células mesenquimais são aquelas células indiferenciadas que podem formar vários outros tipos celulares. As células mesenquimais se diferenciam, invadem a matriz cartilaginosa, né, se diferenciam em células osteoblásticas, né, em osteoblastos que produzem a matriz óssea, se diferenciam e acontece o processo de ossificação. Então essa ossificação aqui endocondral também é chamada de ossificação indireta e ela é responsável para fazer o crescimento dos ossos longos. Ela é indireta porque ela precisa de um molde de cartilagem hialina para sua formação. Existe outra cartilagem que a gente chama, outra ossificação que a gente chama ossificação intramembranosa ou direta. Então a ossificação intramembranosa, vocês estão vendo que aqui tem o osso esponjoso, né? Por fora seria o osso compacto e a gente tem uma camada de tecido conjuntivo propriamente dito que reveste o osso externamente, que se chama periósteo. Então o que acontece? O periósteo, né? Como eu mostrei aqui a fontanela, né, da criança, porque senão como é que ele ia poder passar pelo parto, né, pelo canal vaginal, se a criança nascesse com o perímetro cefálico muito grande, né, ia ter dificuldade ao nascimento. Então, para facilitar ali na hora do parto, não está completamente ossificado, né? Existe uma camada que se chama periósteo. Periósteo também é uma camada de tecido conjuntivo, propriamente dito, não é? E as células mesenquimais, com o tempo, elas vão se diferenciando. As células mesenquimais do periósteo vão se diferenciando em células osteoblásticas e promove a ossificação. Então, uma que é a indireta acontece a partir da cartilagem hialina, do pericôndrio. A outra que é a direta, que é responsável pelo crescimento dos ossos chatos, não é? Ela ocorre a partir do periósteo, é uma ossificação direta, né? Não tem molde. Tá ok? E aqui eu queria abordar também as calcificações, né? Existem dois tipos de calcificação. Calcificação ou litíase ou concreção, né? Recebe todos esses nomes aí.
Então a calcificação distrófica não depende da calcemia, né? Lembre que calcemia é o nível de cálcio sérico, né, plasmático, é o nível de cálcio no sangue. Então, não depende da calcemia, depende de um núcleo para a sua formação. Então, às vezes a pessoa toma um tiro, aí tem a bala aqui, está num lugar muito difícil para tirar, às vezes não compensa tirar, o que que acontece? Formou um núcleo para a formação. Então, aquele núcleo, sais de cálcio, eles vão se depositando ali e formam um cálculo ali, tá ok? A pessoa tem uma doença, uma aterosclerose, então aquela placa de gordura ali formou um núcleo para a formação. Os sais de cálcio começam a se depositar ali e aí calcifica aquela artéria. Então, não depende muito de hormônio, não depende da calcemia, depende de um núcleo, neurocisticercose, né? Então, a neurocisticercose, o cisticerco foi lá, está ali numa região ali do encéfalo, não é? Os sais de cálcio vão lá, se depositam em volta dele e calcificam ali o cisticerco. Então, a calcificação distrófica, ela não depende da calcemia, depende de um núcleo para a formação do cálcio. E a calcificação metastática já é originada do quê? De uma calcemia, né? De uma hipercalcemia. Vamos imaginar que você tem ali um problema de hiperparatireoidismo, né? Hiperparatireoidismo, um aumento da atividade da glândula paratireoide. O que vai ocorrer? Ela vai produzir muito paratormônio, o paratormônio vai estimular muitos osteoclastos, os osteoclastos vão digerir, vão absorver a matriz orgânica do osso, né, que é as fibras colágenas tipo 1, que é onde é que o cálcio está fixado, e aquele cálcio ali, então, ele vai para o sangue e vai aumentar muita calcemia. Se aumenta muito a calcemia, um alto nível de cálcio no sangue também pode fazer com que ele vá se depositando em determinadas regiões e forme ali o cálculo, forme ali a litíase, tá ok? Então, nossa videoaula agora número 6, não é? Número 6, a gente abordou o tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo, tá ok? Então, é isso, bom dia para vocês.